Irmãos e irmãs, é a Páscoa do Senhor, o primeiro dia da nova criação. Se ontem na vigília nós ouvimos a descrição dos 7 dias da criação, os 6 dias e o descanso do Senhor, a Páscoa é o primeiro dia da nova criação. É o primeiro dia de um novo tempo, de uma nova vida. Ontem nascíamos como filhos dos homens. Hoje nós nascemos como filhos de Deus. O que nos acontece quando nos encontramos com o ressuscitado? Que efeito tem na nossa vida esse encontro com Jesus ressuscitado? Se nos encontramos com a luz, nós ficamos iluminados. Se nós nos encontramos com o fogo, ficamos queimados. Se nós nos encontramos com a água, ficamos molhados. E se nos encontramos com o ressuscitado, nós ficamos confusos. Se nós nos encontramos com o ressuscitado, nós ganhamos vida nova. Nós somos preenchidos da certeza de uma vida que não se acaba jamais. Nós ressuscitamos também. O encontro com Ele, que é a vida, que nos dá vida e que nos dá o Espírito Santo, produz vida nova em nós. É isso que gritamos hoje, proclamamos hoje. São João, no Evangelho, que a igreja nos propõe e acabamos de ouvir, não está preocupado em mostrar como se deu a ressurreição de Jesus. É certo que Ele ressuscitou. É certo que Ele não está mais no túmulo. E como ouvimos, se Ele não ressuscitou, é vazia a nossa fé, é sem sentido a nossa pregação. Realmente, é importante perceber o que nos acontece quando fazemos essa experiência do encontro com o ressuscitado, especialmente por meio da sua palavra. E o que foi que nós ouvimos no Evangelho? Que na manhã de Páscoa, no primeiro dia da semana, amanhã é segunda-feira, segundo dia da semana. Hoje, o primeiro dia da semana. A gente empacotou tudo e disse que é o final de semana, mas como pode ser final de semana o primeiro dia da semana? Uma cultura que ignora o dia da ressurreição? Uma cultura que rejeita esse dia que foi um dia tão marcante para a vida daqueles que creem? Ou poderiam modificar a contagem do tempo? Poderiam ignorar o calendário que coloca um antes de Cristo e um depois de Cristo? Seria mais condizente. Mas hoje é o primeiro dia da semana. E foi no domingo de Páscoa, na manhã daquele primeiro dia da semana, que Maria Madalena foi cedinho, ainda escuro, ao sepulcro. E ela vê o sepulcro vazio. E ela sai correndo, vai contar a Pedro, aos outros discípulos, especialmente àquele discípulo que Jesus amava, João. Pedro é o primeiro dos dois a entrar no sepulcro. Ele também vê que o sepulcro está vazio. E não tem nenhuma explicação aparente. Ele também percebe que não tem sinais de roubo. Não roubaram o corpo de Jesus. O outro discípulo, aquele que Jesus amava, vendo as mesmas coisas que Pedro, acreditou imediatamente. O que significa isso? Para a gente acreditar na ressurreição, para compreender a ressurreição, é preciso que haja antes amor. É preciso que haja antes amor. Só o amor nos permite reconhecer o encontro com o ressuscitado. Só amando nós podemos conhecer uma pessoa. Se nós estamos emborrados, emberrados, odiando ou esfriados, nós não queremos nem saber do outro. Mas se nós amamos, queremos conhecer, e mesmo que essa pessoa tenha tantas feiuras, ainda assim, nós a amamos mais. Porque vamos entendendo e compreendendo
como de fato ela é. É preciso amar as pessoas para conhecê-las mais e conhecê-las para amá-las mais. Repito, só amando nós podemos conhecer uma pessoa. Podemos até explicar de mil formas como é que se deu a ressurreição, o que seria teoricamente a ressurreição. Mas nada disso vai adiantar. Só quem o ama é que o encontra sempre. Sem amor, nunca teremos experiência com o ressuscitado. O amor é quem faz novas todas as coisas. Os amados nunca morrem. Aqueles que amamos não morrem nunca. Aqueles que são amados não morrem nunca. Só o amor nos pode fazer ver que esta é a vitória definitiva do amor sobre a morte. E o Senhor foi humano, encarnou-se até o final. Ele desceu na última experiência que a gente faz humana. Qual? A morte. Nossa última experiência humana. Se Ele assumiu a condição de homem, foi em tudo, menos no pecado. E desceu até os escombros da morte, até os infernos, para arrancar de lá quem lá a morte tinha subjugado. Só poderemos assim ver como a morte não é um mal. Reforço aqui algumas ideias daquele domingo da ressurreição de Lázaro. A morte não é um mal. Mal talvez seja o nosso modo de entender a morte. O nosso modo de entender a morte talvez seja o mal e que nos cause tanto mais mal. Nós somos criaturas. Somos seres limitados no espaço e no tempo. Nós temos uma espécie de prazo de validade aqui. Podemos estar apenas num lugar. Não temos o dom da bilocação, como tinha Santo Antônio e outros, né? De estar em dois lugares ao mesmo tempo. Com as redes sociais parece que a gente vive sempre em outro lugar, né? Com o celular a gente parece estar sempre em outro lugar. Estou aqui, mas estou lá, né? Vai de viagem, mas permanece no trabalho, né? Vai passear, mas continua se ocupando de casa. Uma cultura quase também Big Brother, né? Sabemos tudo o que se passa em casa, mesmo estando longe dela. O nosso limite, a morte, é um lugar para a salvação. A frasezinha de hoje, para a gente guardar sobre a morte, é essa. A morte é o fim de tudo, se eu sou para mim o centro de tudo. A morte será o fim de tudo, se eu for para mim o centro de tudo. Pois se eu não sou o centro de tudo, quando morrer, não acabou tudo. E se o Cristo for o centro da minha vida, quando eu morrer, estarei no centro da vida. Cristo Jesus, ressuscitado, nos garante ressurreição. Na morte, tudo termina se eu sou o centro da vida. E parece ser esse o pecado, querer ser o centro da minha própria vida, viver uma vida em si mesmada, fechada sobre si, considerando somente a si. Li hoje um desabafo de alguém que tinha sofrido uma violência e dizia que a humanidade não presta. Dá para entender a revolta, dá para entender a tristeza, mas não dá para entender uma afirmação dessa. Afinal, aquele que agora diz da sua revolta, tem pessoas que o ama e tem pessoas que ele ama. E esses são humanos também. E se tivéssemos só nós aqui, considerando que nós sejamos bons, né? Se tivéssemos só nós aqui, 400 pessoas boas, então não posso dizer que a humanidade inteira não presta. Essas frasezinhas que vamos repetindo, tipo, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos cachorros,
é próprio de quem não se reconhece humano, não reconhece a bondade que tem, que vive uma vida sem autenticidade. Pois se sou humano, compreendo que lá embaixo, lá no lençol freático da minha existência, existe o bem e o mal. Mas que eu posso beber sempre daquilo que é bom e dar ao outro daquilo que tenho de bom, para que ele beba, e não o que tem de mal. E se alguém me oferece o que é mal, eu não preciso devolver o mal, porque eu tenho bondade para lhe dar. A história lá do dinheirinho na carteira. Se recebi amor, eu só tenho amor para dar de troco. Se me pagam mal, o meu troco é amor. Se me dão ofensa, o meu troco é amor. Se me fazem intriga, o meu troco é amor. Se me olham feio, o meu troco é amor. Eu não tenho outra coisa a oferecer. O duro é quando eu descubro que eu sou tão ou mais mal do que aquele que acuso de mal. Irmãos, a ressurreição é o centro, o grande mistério da nossa fé. O Senhor não nos livra da morte, mas Ele nos arranca dela. Como dizia ontem na vigília, para terminar, o último inimigo a ser vencido não era o diabo. O último inimigo a ser vencido era a morte. E a ressurreição de Jesus garante, Ele venceu o último inimigo que precisava ser vencido. São Paulo tem uma passagem na carta aos Coríntios, se não me engano, capítulo 15, parece uma criança birrenta, dizendo assim, fazendo gracejo: ó morte, onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Cadê a tua força? Nós podemos zombar da morte, porque ainda que ela aqui nos pareça vencer, o Cristo nos dá certeza de que ela não tem a palavra final sobre a nossa história. Lembram-se daquela frasezinha da missa da ressurreição de Lázaro? Quem é que morre na morte? Morre a pessoa ou morre o corpo? Morre o corpo, não morre a pessoa. A pessoa vai viver para sempre. É isso que a gente veio. Última palavra é a seguinte: a gente vai sair da igreja como quem testemunhou o ressuscitado. Com que cara vamos testemunhar o ressuscitado? Com quais palavras vamos testemunhar o ressuscitado? Com quais ações vamos testemunhar o ressuscitado? Se vocês ressuscitaram de fato com Cristo, de São Paulo aos Colossenses e aos Prudentinos, busquem as coisas do alto. A partir de hoje, até a próxima Páscoa, vamos nos esforçar por buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do amor, as coisas da vida. Certamente, o mundo poderá continuar cheio de misérias, violências e mortes, mas não por minha causa, não por sua causa. Você será um sinal de ressurreição no mundo. Que o Senhor ressuscitado nos ajude a viver como ressuscitados também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.